Se vocês me permitirem, eu vou começar o vídeo de hoje com 2 clichês, porque eu vou falar de Ela Disse, ou She Said, que é um daqueles filmes que empolgam por ser uma história de Davi contra Golias. A gente assiste a história e a gente vê aquelas duas jornalistas que estão numa situação de muita vulnerabilidade, de muita ameaça, de muito perigo, lutando contra um sujeito muito poderoso, e esse tipo de história é praticamente irresistível. Ao mesmo tempo, é uma daquelas histórias que dão orgulho, que dão uma admiração muito grande à profissão de jornalista. A gente sabe que o jornalismo nunca foi mais mal falado do que é hoje em dia, mas é muito legal quando a gente vê essas histórias de investigação, de repórteres que estão muito comprometidos com a verdade, como Todos os Homens do Presidente, por exemplo, como Spotlight, ou como essa aqui. Então o filme funciona dentro desses 2 tipos de filme, e é um filme do qual eu gostei bastante. Ela Disse conta a história da investigação liderada pelas jornalistas Megan Twohey, Carey Mulligan, e Jodi Kantor, Zoe Kazan, do New York Times, que desvendaram uma vida de abusos sexuais cometidos pelo poderoso produtor Harvey Weinstein, apertando o gatilho do movimento Me Too a partir de 2016, quando milhares de mulheres passaram a quebrar o silêncio sobre o assédio que sofreram de homens poderosos e influentes. Existem desafios ao contar uma história que ainda tá muito fresca na memória das pessoas, como essa aqui. E a diretora Maria Schrader consegue tomar algumas decisões que são muito inteligentes para contornar esses desafios. Muitas pessoas vão olhar para o filme e vão achar que a linguagem da direção é uma linguagem mais clássica, mais tradicional e até mais lugar comum. Mas tem algumas decisões que ela toma que demonstram não apenas que ela entende exatamente que tipo de filme ela quer fazer, como também direciona o nosso foco pro lugar certo. Por exemplo, quando ela decide mostrar o Harvey Weinstein apenas de costas, e é claro que é em uma cena só, ele tá fora da história, né, fisicamente durante boa parte da projeção, ela toma uma decisão que é muito eficiente, porque, em primeiro lugar, se a gente visse um ator interpretando alguém muito conhecido como Harvey Weinstein num filme como esse, poderia ser uma distração. A gente poderia ficar prestando atenção na maquiagem, se houvesse uma maquiagem mais marcante, ou na fisicalidade. Será que esse cara é parecido? Será que dava pra contratar um outro ator que se parecesse mais com Harvey Weinstein? Mas, na verdade, o filme não é sobre a figura do Harvey Weinstein. O filme é sobre as ações monstruosas desse cara e principalmente sobre as vítimas, e mais ainda sobre o processo investigativo, de jornalismo investigativo, que fez com que essas duas jornalistas conseguissem obter esse resultado assombroso, que é colocar esse cara na prisão como ele tá até agora. E aí, por mais que a gente não veja o Harvey Weinstein de frente, você poderia falar, ah, mas isso é uma decisão covarde. Mas a diretora utiliza um áudio, por exemplo, que é um áudio original com a voz do próprio Harvey Weinstein, que é um áudio absolutamente repulsivo, e aí a gente tá vendo nesse momento só um corredor vazio, apenas ouvindo a voz, e é uma cena desse jeito bastante impactante pela repulsa que aquele áudio causa, e é uma demonstração de como essas decisões que a diretora toma foram acertadas. Também gosto da participação da Ashley Judd vivendo ela mesma, e mesmo atrizes que foram muito importantes nesse processo, porque tem historicamente uma associação muito próxima ao Harvey Weinstein, como a Gwyneth Paltrow, mesmo elas não estando no filme, o fato simples de o filme usar o nome delas e elas participarem do filme, pelo menos nas ligações e também na história sem aparecer o rosto delas mesmo na tela, já dá bastante verossimilhança e autenticidade para a história. Eu acho que a diretora lida com esses nomes, com essas figuras reais, de uma maneira bastante eficiente e que garante parte do sucesso do filme. O foco é, obviamente, na perseverança, na insistência, no profissionalismo e na garra que essas duas mulheres demonstram. O filme utiliza, sim, alguns clichês do gênero, por exemplo, ao enfatizar tanto o fato de que, para fazerem o trabalho bem feito, profissional, dedicado que essas mulheres fazem, elas precisam deixar de lado a família, elas precisam dar menos atenção para a vida pessoal delas do que elas deveriam ou do que elas gostariam. É claro que isso é uma realidade em
em profissões que exigem tanto quanto a profissão delas, por mais triste que essa constatação seja, mas isso é um clichê, obviamente, e também num filme que tem uma pauta feminista, uma pauta de defesa dos direitos das mulheres tão grande quanto esse aqui, é meio que complicado, pra dizer o mínimo, que a gente veja um filme que trata mulheres profissionais e que são bastante eficientes e bem-sucedidas naquilo que fazem, são mulheres que deixam a desejar do lado pessoal da vida delas. Eu acho que nem todo mundo vai prestar atenção nisso, mas pra quem prestar, eu acho que é uma problematização na qual o filme não precisaria entrar. Eu também acho que, a princípio, o filme peca um pouco, e principalmente esse é um papel do roteiro, ao não determinar muito bem as diferenças entre as duas personagens principais. Inclusive, elas são fisicamente, eu não diria parecidas, mas têm o mesmo estilo. A Carey Mulligan e a Zoe Kazan são duas mulheres branquinhas, bastante magras, com cabelo escuro, e elas têm personalidades que são mais ou menos parecidas no filme. Elas também têm uma vida bastante parecida, as duas têm um relacionamento estável, um relacionamento heterossexual, elas têm filhos e, como eu falei anteriormente, elas estão tendo dificuldade de dar atenção pros filhos, pro marido, etc. Apesar de ter algumas diferenças, como a depressão pós-parto, que a personagem da Carey Mulligan tá enfrentando, mas eu acredito que a diferença principal entre aquelas duas mulheres, por mais que elas não tenham personagens muito tridimensionais com as quais trabalhar, elas são muito mais desenvolvidas dentro da função que elas desempenham do que da personalidade delas. Eu acredito que as boas atuações das duas atrizes principais faz com que a gente veja bem a diferença entre as duas, e eu acho que por mais que elas sejam subestimadas na temporada de premiações, porque não são atuações que chamam a atenção, não são atuações que têm grandes momentos de explosão dramática, elas mereciam mais atenção do que elas provavelmente vão ter, porque são duas atuações muito, muito, muito competentes e que nos envolvem na narrativa mesmo. Eu acho que as duas atrizes são impecáveis nesse projeto, como costumam ser na carreira delas. Filme bem feito sobre jornalismo investigativo, tô dentro. Filme em que personagens com pouco poder lutam e vencem personagens muito poderosos e que ainda são inspirados em fatos reais, também tô dentro. Se vocês assistirem a Ela Disse, venham aqui dizer o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e cliquem também no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. Um abraço, tchau!